Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Adriano. Bem, eu gostaria de comentar hoje algo que já me perguntaram. Eu havia dito que durante 35 anos da minha vida eu fui testemunha de Jeová, estive associado com as testemunhas de Jeová, cheguei até aí na liderança, estar, trabalhando na liderança. Mas por que hoje eu não sou mais testemunha de Jeová? E o que aconteceu? Vou comentar com vocês. Eu comecei a estudar com as testemunhas de Jeová, na realidade, desde criança. Minha mãe, ela é testemunha de Jeová desde a década de 60. Então eu fui criado dentro lá dos ditames da organização. Mas eu vim realmente a me interessar pelas testemunhas de Jeová, pelas doutrinas das testemunhas de Jeová, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos de idade. E eu me empolguei com tudo aquilo. Parecia realmente que as testemunhas de Jeová, elas haviam descoberto coisas que durante 2000 anos os cristãos eles tinham percebido, usando a mesma Bíblia. Dava essa impressão, aliás, é essa impressão que eles passam, né? Que durante 2000 anos, desde que a Bíblia terminou de ser escrita, os cristãos nunca entenderam de fato a Bíblia. E aí, lá em 1800 e alguma coisa, lá o Sr. Charles Taze Russell, que era o fundador das Testemunhas de Jeová, foi o fundador deles, ele, estudando a Bíblia, descobriu coisas, olha, puxa, coisas que ninguém nunca tinha percebido. E é essa a impressão que eles nos dão. E é essa a impressão que eu tive. Eu era jovem, adolescente, então a gente se empolga. Olha que coisas, como assim as pessoas nunca souberam destas coisas, né? E eu me tornei muito estudioso das doutrinas das Testemunhas de Jeová. Li todos aqueles livros antigos, li todas aquelas revistas antigas, as informações que nós tínhamos. E assim, as duas Testemunhas de Jeová, como eu já havia dito, elas têm uma doutrina singular, certo? É algo que empolga as pessoas, certo? As pessoas acham que estão descobrindo tesouros escondidos, quando na realidade o que está acontecendo é que a organização ela está ensinando as pessoas que a organização Torre de Vigia ela é o centro de tudo. Ou seja, a salvação vem de você se associar e obedecer à organização Torre de Vigia. Mas tudo bem, eu sempre fui assim muito sincero. Falei para vocês que eu já fui betelita, trabalhei lá em Betel, vi realmente que ali é uma empresa mesmo, certo? Mas achava normal, porque eu entendia que como a empresa Torre de Vigia, ela é o centro da salvação, não é Jesus Cristo, viu? Certo? É a Torre de Vigia, é o centro da salvação. Eu achava que trabalhando para eles, eu estava contribuindo não só com a minha, mas com a salvação alheia. E isso foi, assim, essa empolgação toda foi até quando eu fui designado como ancião. Quando eu fui designado como ancião, e que aí você recebe de fato as informações, aquele livrinho secreto dos anciãos, e passa a ler aquele livrinho secreto dos anciãos, e ler as cartas secretas que são mandadas aos anciãos também, começa-se a perceber que peraí, o negócio não é tanto aquela questão espiritual. A organização pouco se importa com a questão espiritual, ou seja, ensinar a Bíblia de fato para as pessoas, se dar esperança às pessoas, fazer com que a pessoa tenha uma relação com Deus. Não. Na realidade, o interesse da organização é que os anciãos eles cuidem dos bens da organização. Os salões do reino, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, que são os lugares onde eles se reúnem, eles não são das pessoas, eles estão todos em nome da sociedade de Torre de Vigia. Mesmo sendo as pessoas quem constroem, contribuem, vão lá e tal, no final das contas, está tudo em nome da organização Torre de Vigia. Claro, em nome não é bem em nome direto, né? Eles utilizam associações jurídicas, que na realidade é mais ou menos como se fossem aquelas máfias que fazem lavagem de dinheiro, certo? Então são várias empresas pequenas e que os salões estão nos nomes deles, mas no final é tudo da organização, tá? Comecei a perceber essas coisas e comecei a perceber como que os casos eram julgados, inclusive essas comissões judicativas tão temerosas. Eu já participei de 10 comissões judicativas, estando do lado do fariseu, né? O fariseu que julga. E eu mesmo me sentia extremamente incomodado
com as coisas, os procedimentos que eu tinha que fazer, porque estava lá no livrinho, certo? Estava lá no livrinho secreto, e eu vou expor bastante disso aqui nesse canal ainda, certo? Mas também comecei a perceber que as próprias doutrinas das Testemunhas de Jeová, elas são como se fossem um castelo de cartas, certo? Comecei a entender bem aquelas doutrinas a respeito do sangue, que eu era até associado, não diretamente, mas indiretamente, eu auxiliava membros daquelas comissões de ligações com hospitais, as colis, né? Eu os auxiliava, acreditava naquilo, e quando eu entendi de fato que não existe uma doutrina bíblica sobre isso, simplesmente é a doutrina deles, biblicamente não existe isso, certo? E isso foi um choque para mim. Também aquelas previsões que eles faziam, a previsão de 1914, o cálculo do 1914, que eles dizem que é a volta de Jesus Cristo, e que na realidade foram cálculos bem errados, e foram uma série de erros em cima de erros. Percebi que nada daquilo era verdade. Outra coisa, as Testemunhas de Jeová ensinavam que é daquela geração que não passará, né? A geração de 1914, que viu o ano de 1914, ela não passaria antes do fim. Isso está lá nos livros mais antigos. Pegue lá o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que era um livro de capa vermelha, usado para a gente dirigir estudos, né? Para as pessoas que queriam ser Testemunhas de Jeová. Lá estava muito claramente que as pessoas que viram 1914, pessoas que sobreviveram até hoje, não morreriam antes de ver o fim. Quer dizer, era a tal da geração que não passará. Em 1995, a organização mudou isso, disse, olha, não tem nada disso de geração, a gente se enganou e tudo mais, e deram a mesma interpretação que os cristãos dão, certo? Para esse texto, que na realidade a geração é a humanidade, não é uma geração específica, pessoa que nasceu em tal ano, morreu em tal, não é isso. É a mesma interpretação, eles deram a mesma interpretação que o que eles chamam de cristandade, né? Cristandade, eles dão. Quer dizer, foi uma decepção isso. E agora, recentemente, eles, para tentar colocar um remendo novo, porque acho que devem ter percebido que as pessoas pesquisam, com o advento da internet está mais fácil pesquisar as coisas, né? Você não precisa ficar correndo atrás de livros e tudo mais, né? Eles deram uma remendada, né? Então inventaram um negócio chamado geração sobreposta. Olha, essa foi terrível, que interpretação amadora. E aí a gente percebe, espera um pouquinho, eles liam os mesmos textos na mesma Bíblia, certo? E interpretaram que pessoas que nasceram lá naquela época de 1914 não morreriam antes do fim, de ver o fim. Né? Aí eles leram os mesmos textos e interpretaram da mesma forma como os cristãos interpretam hoje, certo? E aí eles leram os mesmos textos e agora interpretaram que existe uma geração sobreposta. Não, são contemporâneos daqueles. Ou seja, que eu saiba, Jeová Deus, ele não revisou a Bíblia. A Bíblia não passou por nenhum tipo de revisão. Deus não chegou e falou assim, olha, muda tal coisa na Bíblia. Não aconteceu isso. Como que, lendo os mesmos textos, chega-se a conclusões diferentes em épocas distintas? Bem, eu aprendi o seguinte. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 18 até o 20, diz ali o seguinte, que se um profeta falar em nome de Jeová, e esta profecia não se cumprir, foi com soberba que falou o profeta. E o texto fala, não tenha medo dele. Por quê? Porque é um falso profeta. A organização Torre de Vigia é uma falsa profeta. E eu percebi tudo isso. Então eu comecei a, como eles dizem, ficar fraco espiritualmente. Eu vou explicar bem o que é, mais em outros vídeos, o que é ser forte espiritualmente na concepção deles, certo? Então eu fiquei na concepção deles, fraco espiritualmente. Bem, e o que eu fiz foi o seguinte, eu não fui desassociado, eu não pedi dissociação, eu simplesmente fui me afastando aos poucos, entreguei meu cargo de ancião, alegando, olha, a responsabilidade é muito grande, puxa, eu acho que eu não estou à altura disso, né? Eu tive que passar esse melzinho na boca deles, né? Senão eles iam me pegar no meu pé, né? Certo? Iam querer me julgar, eu sei muito bem como funcionam esses julgamentos.
Eu não escrevi carta de dissociação, porque eu sei muito bem que isso serve só para livrar a sociedade Torre de Vigia de processos futuros, que vai que no futuro eu pego e vou processo a sociedade Torre de Vigia. Ela tem lá uma carta minha dizendo que eu saí voluntariamente, então eu perco o processo, certo? E também não participei, não dei brecha para eles fazerem, me jogarem nessas comissões judicativas farisaicas, certo? Que eu sei muito bem como elas funcionam, porque eu já estive do lado de lá, do lado do fariseu, certo? E sei muito bem como que é isso, tá? Então eu fui simplesmente esfriando, tal. Aí eu aproveitei que eu tive que mudar de cidade por conta do meu trabalho e desapareci, certo? Desapareci. Consegui, na realidade, convencer a minha esposa. Minha esposa é testemunha de Jeová ainda, certo? Só que ela é uma testemunha de Jeová sincera, acredita realmente, ela quer ter uma relação com Deus. Ela não faz as coisas por conta do medo do Armagedon. Eu vou trabalhar no campo porque eu tenho que fazer tantas horas, porque entregar relatório, porque senão, quando chegar o Armagedon, eu vou morrer. Não, minha esposa faz por amor. Como é por amor, ela pratica entendo que ela pratica um cristianismo verdadeiro. Então, e nós não temos problemas com essas questões, vivemos muito bem. Não tenho problemas com a minha mãe, consegui de uma forma bem amorosa e com cuidado também, contornar a situação. Então eu não tive todo aquele problema de perder a minha família. Vou fazer alguns vídeos aqui dizendo mostrando o livrinho dos anciãos, né? O que acontece quando alguém é desassociado, certo? Eles tratam você como um lixo, você é expulso, você é um leproso, quer dizer, não pode chegar perto. É isso, mais ou menos, tá? Bem, então eu consegui sair à francesa. Acho que foi a melhor forma, menos traumático, não criei caso com eles, simplesmente fui saindo de fininho e ninguém me acha mais, certo? Então é por isso que se alguém for sair das Testemunhas de Jeová, recomendo que faça isso também. Não vá lá em embate com eles, não vai lá querer, não, eu vou pegar na Bíblia e vou provar na Bíblia que a sua interpretação está errada. Não faça isso, não faça isso, certo? Não façam isso. Não adianta, não vale a pena, certo? Porque os anciãos, eles são apenas cumpridores das ordens da torre de vigia. Eles são cegos. Eles vão seguir a letra da lei, não é da lei da Bíblia, tá? É da lei do livrinho deles, tá? O livrinho secreto dos anciãos, com as normas farisaicas da torre de vigia, o Talmud da torre de vigia, tá? Então é isso. Então eu seria o que eles chamam de apóstata, certo? Apóstata. Vou fazer um vídeo ainda explicando aqui o que é de fato apóstata, certo? O apóstata, na realidade, é aquele que apostata da fé, é aquele que abandona a fé, abandona a Bíblia, abandona Jeová Deus, abandona Jesus Cristo, nosso Salvador. É a pessoa que se chama apóstata, certo? Eu não abandonei minha fé na Bíblia, eu tenho muita fé em Jeová Deus, continuo tendo muita fé em Jesus Cristo. Então eu não apostatei, né? O que eu fiz na realidade foi discordar de uma empresa que está apenas interessada nos seus bens, no seu crescimento. Qualquer empresa acho que faz isso, né? Se você tem uma empresa pequena, desde uma empresa pequena até uma empresa grande, você precisa angariar lucro, né? Senão você fecha as portas, não é isso? Então, a torre de vigia é isso. Só que ela usa a fé das pessoas, a boa vontade das pessoas. Dentro das Testemunhas de Jeová tem muitas pessoas muito boas, gente muito boa, gente amorosa, mas que infelizmente está sendo enganada e escravizado pela torre de vigia. A torre de vigia usa essas pessoas e ela não dá a mínima atenção a elas. Desde que você esteja obedecendo a todos os preceitos da torre de vigia, você é forte espiritualmente. Está lá nos livrinhos dos anciãos, tá? Tem lá uma lista bonitinha, o que é ser forte espiritualmente, eu vou mostrar para vocês ainda, tá bom? E outra coisa também, nesse meio tempo eu fiz faculdade, viu? Porque lá não podia fazer faculdade. Principalmente eu com ancião ainda, imagina, o ancião fazer faculdade, eles iam cortar meu pescoço na hora, né? Certo? Mas aí dizem, não, mas as Testemunhas de Jeová não falam que não pode fazer faculdade. Está escrito em alguma sentinela?
Acho que não deve estar escrito na Sentinela mesmo, nem no site, né? Mas lá no Livrinho dos Anciãos está, viu? Certo? E eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu disse para vocês em outros vídeos que o que vale não é a Bíblia, é o Livrinho dos Anciãos? É os ditames da Torre de Vigia? É isso. Bem, então é isso. Esse vídeo ele foi só para mostrar para vocês como que eu consegui sair, certo? Eu não fui desassociado. Então, quer dizer, às vezes eu encontro com algumas pessoas lá daquela época, eles me chamam de irmão ainda. Mas somos irmãos mesmo, né? Tá ótimo, tá ótimo. Então tá, um bom dia para vocês, agradeço muito e em breve nos veremos novamente.